Bem-vindos de volta ao canal The Board Father. Eu sou o Ben, e no vídeo de hoje vamos falar sobre fotossíntese. Em fotossíntese, árvores competem por espaço ao sol, para que possam crescer em uma pequena, porém bastante fértil floresta. Neste jogo, os jogadores são apresentados a uma experiência diferente, de serem arboristas buscando fazer com que suas espécies cresçam e dominem a região. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Comece posicionando o tabuleiro no centro da mesa. Entregue a cada jogador um tabuleiro de jogador, um marcador de luz, 6 sementes e 14 árvores, sendo 8 pequenas e 4 médias, e 2 árvores grandes. Posicione 4 sementes, 4 árvores pequenas, 3 árvores médias e as 2 árvores grandes nos espaços designados nos tabuleiros do jogador. As 2 sementes, 4 árvores pequenas e a árvore média restantes são os materiais disponíveis para os jogadores no início do jogo. Faça 4 pilhas com os marcadores de ponto, de acordo com o número de folhas e a tonalidade de cada um, em ordem descendente, com a pontuação maior no topo. Crie uma pilha com os marcadores de revolução, com o número 1 em cima e 3 embaixo. Posicione o segmento de sol sobre o símbolo de sol no tabuleiro. O jogador mais novo recebe o marcador de primeiro jogador. Por fim, começando com o primeiro jogador, cada um irá posicionar uma de suas árvores pequenas alternadamente até que cada um tenha posicionado 2 árvores pequenas no tabuleiro. Estas árvores só podem ser posicionadas nos espaços externos do tabuleiro, estes espaços com uma folha desenhada. Para isto, utilize as árvores que ficaram de fora do tabuleiro do jogador, pois estas são as disponíveis para os jogadores. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar fotossíntese. Vamos às regras. A partida terá a duração de 3 revoluções, cada uma dividida em 6 rodadas. Ao final da última rodada, da última revolução, o jogo chega ao fim. Cada rodada é separada em 2 fases, a fase da fotossíntese e a fase do ciclo de vida. Vejamos como cada uma delas funciona. Na fase da fotossíntese, exceto na primeira rodada do jogo, o primeiro jogador move o Sol para a próxima posição. Então, os jogadores conferem quais de suas árvores recebem a luz solar e obtêm pontos de luz. Para saber quais árvores estão sendo tocadas pelo Sol, observe a posição do Sol no tabuleiro e as setas no segmento do Sol. Trace uma linha reta a partir da primeira casa depois da seta até o final. Cada árvore no traçado irá gerar pontos de luz de acordo com o seu tamanho, sendo 1 ponto por árvores pequenas, 2 pontos por árvores médias e 3 pontos de luz por uma árvore grande. Sementes não geram pontos de sol. No entanto, deve-se observar que as árvores fazem sombra. Cada quantidade de espaços atrás de uma árvore recebem sombra de acordo com o tamanho da árvore. Uma árvore pequena causa sombra a 1 espaço atrás dela, uma média a 2 espaços e uma grande a 3 espaços. Porém, se a árvore atrás da primeira, causando sombra, for maior que ela, a segunda não será prejudicada pela sombra da árvore menor. Ou seja, árvores pequenas não tampam árvores maiores. Os pontos recebidos nesta fase são adicionados no marcador numérico na parte esquerda do tabuleiro do jogador. Fase do ciclo da vida.
Na próxima fase, a do ciclo da vida, os jogadores poderão tomar ações, alternadamente, gastando pontos de luz para isso. As possíveis ações são: compra. O jogador pode adquirir sementes ou árvores de seus tabuleiros. As compras devem ser feitas de baixo para cima nas colunas e pagando o valor indicado ao lado do item desejado. O item comprado é colocado ao lado do tabuleiro do jogador, ficando agora disponível. Plantar uma semente. Os jogadores podem plantar uma semente no tabuleiro. Ela deve ser posicionada a partir de um espaço aonde já exista uma árvore. Dependendo do tamanho da árvore, pequena, média ou grande, o jogador poderá plantar uma semente a 1, 2 ou 3 espaços de distância, respectivamente. Uma mesma árvore não pode ser usada como ponto de partida para mais de uma semente por turno. Crescer uma árvore. O jogador pode substituir uma árvore ou semente existente por outra maior. Plantar uma árvore pequena custa 1 ponto de luz. Crescer para uma média, ou seja, aumentar uma árvore pequena para uma árvore média, custa 2 pontos. E crescer para uma árvore grande custa 3 pontos. Ao plantar ou crescer uma árvore, a nova árvore deve vir do espaço de itens disponíveis ao lado do tabuleiro do jogador. Os itens no tabuleiro do jogador estão indisponíveis. Após plantar uma árvore, a árvore anterior ou a semente deve ser devolvida para o tabuleiro do jogador, ficando agora indisponível. Caso não haja espaço para alocar o item utilizado, ele deverá ser removido do jogo, retornando para a caixa. Coletar. O jogador pode optar por terminar o ciclo de vida de uma árvore grande e somente grande, que possua no tabuleiro. Para isso, ele deve pagar 4 pontos de luz. Imediatamente, o jogador retorna sua árvore grande para o seu tabuleiro de jogador e coleta o marcador de pontos na pilha correspondente. Ou seja, caso a árvore estivesse alocada no espaço central, este apresentando 4 folhas, o jogador coleta a pontuação da pilha mais escura, com o mesmo número de folhas. Caso tenha sido feito em outra área, o jogador coleta da pilha correspondente, de acordo com a tonalidade e o número de folhas desenhadas na área coletada. Caso os marcadores para uma determinada área tenham acabado, o jogador deve coletar o primeiro marcador da próxima área com um número de folha a menos que a área atual. Após todos os jogadores terem executado suas ações, um por vez, o marcador de primeiro jogador é passado para o próximo jogador, em sentido horário, e uma nova rodada tem início. Caso o Sol tenha completado uma revolução, remova o marcador de revolução da pilha. Caso este seja o último marcador de revolução, o jogo termina, e os jogadores irão contar agora os seus pontos. Cada jogador soma a quantidade de pontos de seus marcadores, e adicionam 1 ponto para cada 3 pontos de luz que restarem em seus tabuleiros. O jogador com a maior quantidade de pontos será declarado o vencedor. Em caso de empate, vence aquele que possuir a maior quantidade de árvores e sementes em seu tabuleiro. Neste vídeo, ensinamos a jogar Fotossíntese, por Hjalmar Hach. Se interessou? Deixe aqui o seu like e siga o nosso canal. Isso nos ajuda a manter o canal funcionando. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!